Orson Welles. Medo de ser tocado. Para um homem que comandava a atenção com sua voz retumbante e genialidade cinematográfica, Orson Welles carregava um medo profundamente pessoal e isolante. Rapefobia. O medo de tocar. Isso não era apenas uma preferência por espaço pessoal. Era uma aversão tão forte que ele instintivamente recuava do contato físico. Quer fosse um aperto de mão, um tapinha nas costas, ou até mesmo um simples gesto de afeição, Welles mantinha uma distância perceptível. Alguns acreditavam que esse medo se originava de um trauma de infância, embora ele raramente falasse sobre isso. E isso se estendia além de sua vida pessoal. Seus sets de filmagem eram estruturados para acomodar seu desconforto, frequentemente usando técnicas de bloqueio que o mantinham fisicamente separado dos colegas de elenco. Seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, eram marcados por uma parede invisível que mantinha as pessoas à distância. Mesmo em momentos íntimos na tela, ele encontrou maneiras de transmitir paixão sem contato próximo, utilizando ângulos de câmera e iluminação para manter a profundidade emocional. Esse medo não diminuía sua presença. Se algo, aumentava o misticismo de um homem cujo gênio era tão intocável quanto ele. Fred Astaire. Medo de elevadores, graça, elegância e um movimento aparentemente sem esforço definiram Fred Astaire na tela. No entanto, poucos sabiam que o homem que dançou seu caminho para a história de Hollywood era dominado por um medo avassalador de elevadores. Isso não era apenas um desconforto menor. Era uma fobia profundamente enraizada que moldou sua vida cotidiana. Não importava quão alto fosse o prédio. Ele subia as escadas, às vezes se cansando antes das apresentações. O medo dele não era totalmente irracional. Elevadores ainda eram considerados pouco confiáveis nos seus primeiros anos, e histórias de falhas mecânicas apenas alimentavam sua ansiedade. Mesmo com a melhoria da tecnologia, sua fobia nunca diminuiu. Os estúdios de cinema precisavam acomodar suas necessidades, garantindo acesso por escadas em todos os locais. Os planos de viagem eram meticulosamente organizados para evitar situações onde o uso de um elevador fosse inevitável. Alguns especulavam que seu medo estava ligado à sua necessidade de controle. No palco, ele ditava cada movimento, mas em um elevador, estava à mercê da máquina. Essa aversão não era apenas um inconveniente. Era um lembrete constante de que, mesmo a estrela mais elegante de Hollywood, tinha um obstáculo do qual não podia escapar dançando. Vivien Leigh. Medo de espaços públicos. Apesar de todo o poder e magnetismo que Vivien Leigh exibia na tela, entrar em um espaço público lotado era suficiente para paralisá-la. Ela sofria de agorafobia, um medo profundo de lugares abertos e cheios de gente que tornava as saídas cotidianas uma provação. Grandes encontros, ruas movimentadas e cerimônias de premiação desencadeavam uma ansiedade intensa, forçando-a a se afastar da vida pública sempre que possível. Esse medo não era apenas um desconforto passageiro. Ele ditava aonde ela ia, quem ela via e até quais papéis escolhia. Tornou-se especialmente debilitante mais tarde em sua carreira, agravando os efeitos de sua luta contra o transtorno bipolar. Os diretores frequentemente precisavam contornar sua ansiedade, garantindo que os locais de filmagem fossem controlados e silenciosos. Teatros, que deveriam ter sido seu santuário, tornaram-se espaços avassaladores, cheios de multidões sem rosto. Mesmo no auge do seu sucesso, ela frequentemente deixava os eventos cedo, incapaz de suportar o peso esmagador de tantos olhos sobre ela. Apesar de sua capacidade de dominar a tela com confiança inabalável, na vida real, o mundo fora do set parecia vasto, imprevisível e aterrorizante. Peter Sellers. Medo de ficar sozinho. O homem que podia se transformar em qualquer personagem, qualquer voz e qualquer persona, tinha um medo que nunca o abandonou. A solidão. Peter Sellers tinha um medo esmagador de ficar sozinho. Um medo tão intenso que ele enchia sua vida de barulho e companhia constantes. Quer fosse no set ou em casa, ele garantia que sempre houvesse pessoas por perto. O silêncio era insuportável. Ele precisava de conversas, conversas de fundo, até mesmo estranhos, apenas para evitar que sua mente entrasse em espiral. Este medo moldou seus relacionamentos. Ele se casou 4 vezes, buscando companhia, mas muitas vezes lutando para mantê-la. Atuar tornou-se mais do que uma carreira. Foi uma fuga. Cada papel lhe permitia desaparecer na vida de outra pessoa, evitando os momentos de silêncio em que tinha que se confrontar. Sua necessidade de interação social constante às vezes levava a decisões impulsivas, gastos extravagantes com grupos de pessoas e uma incapacidade de encontrar paz. Mesmo no auge da sua fama, com o mundo a seus pés, ele ainda fugia do silêncio, da solidão, dele mesmo. Bela Lugosi. Medo de ser enterrado vivo.
O homem que era popular por sair vivo de um caixão tinha, na verdade, medo de ser enterrado vivo. O medo de Bela Lugosi de ser enterrado prematuramente não era apenas uma peculiaridade estranha. Era uma obsessão que o assombrava ao longo de sua vida. Tafefobia, o medo irracional de ser erroneamente declarado morto, não era incomum em sua época, especialmente em sua terra natal, a Hungria, onde contos folclóricos sobre mortos-vivos e sepultamentos por engano eram comuns. Lugosi supostamente tomava precauções extremas, às vezes verificando seu próprio pulso em momentos de ansiedade apenas para confirmar que ainda estava vivo. Alguns afirmam que ele até mantinha um sino ou espelho por perto como garantia. Sua fixação por esse medo transpareceu em seu trabalho. Rumores diziam que ele dormia em um caixão durante as filmagens de Drácula, não como um golpe publicitário, mas como uma forma de confrontar sua paranoia. Mesmo na morte, sua fobia continuou fazendo parte de seu legado. Lugosi foi enterrado famoso por usar sua capa de Drácula, uma decisão que muitos viram como um gesto simbólico em relação ao papel que o definiu. Mas talvez, em sua mente, fosse uma última tentativa de garantir que não seria esquecido debaixo da terra. Jean Harlow, medo de eletricidade. A loira bombástica original de Hollywood tinha um medo oculto que poucos conheciam. Jean Harlow tinha pavor de eletricidade. Isso não era apenas uma aversão a choques ou estática. Era uma fobia total que ditava sua vida diária. Ela evitava acender luzes, tocar fios expostos, ou até mesmo ficar em cômodos com fiação defeituosa. O medo surgiu de um trauma de infância. Seu pai a havia alertado sobre os perigos da eletrocução, e esse medo nunca a deixou. No set, os membros da equipe tomavam precauções extras, garantindo que não houvesse fios soltos ou lâmpadas faiscando à vista dela. Amigos lembravam como ela se recusava a usar certos eletrodomésticos, contando com os outros para lidar com qualquer coisa elétrica. Alguns acreditam que essa fobia contribuiu para os atrasos em seu tratamento médico. Quando ela adoeceu em seus últimos anos, intervenções precoces envolvendo equipamentos médicos elétricos podem ter sido evitadas devido à sua ansiedade. Se esse medo era racional ou não, seguiu-a até o fim. Uma sombra por trás das luzes deslumbrantes da era de ouro de Hollywood. Marlon Brando. Medo de germes. Marlon Brando, conhecido por suas atuações brutas e sinceras, tinha uma coisa que nunca conseguiu controlar completamente: seu medo avassalador de germes. Isso não era apenas uma preferência por limpeza. Era uma paranoia intensa que ditava suas interações com as pessoas, seus espaços de convivência e até mesmo suas escolhas de carreira. Ele detestava apertar as mãos e frequentemente limpava as palmas imediatamente após um contato inevitável. Os convidados em sua casa eram às vezes obrigados a lavar as mãos várias vezes, e ele era conhecido por desinfetar superfícies obsessivamente. No set, esse medo criava desafios. Ele às vezes recusava cenas de contato próximo ou insistia em precauções pessoais que retardavam a produção. À medida que envelhecia, a fobia se intensificava, contribuindo para seu estilo de vida recluso. Suas casas eram frequentemente descritas como fortalezas isoladas, projetadas para manter a contaminação afastada. Alguns especulam que sua aversão ao mundo externo era tanto sobre germes quanto sobre pessoas. A presença imponente de Brando na tela mascarava as profundas ansiedades que tornavam seu mundo fora das telas muito menor. Um lugar onde o controle sobre a limpeza proporcionava a única sensação de segurança. Greta Garbo. Medo de multidões. Greta Garbo, a estrela que definiu a era de ouro de Hollywood, passou a maior parte de sua vida fugindo da própria coisa que a tornou famosa: pessoas. O medo de multidões não era apenas uma preferência artística pela solidão. Era uma ansiedade intensa que ditava cada um de seus movimentos. No auge de sua carreira, ela evitava estreias, faltava às cerimônias de premiação e raramente concedia entrevistas. Até mesmo caminhar pelas ruas de Hollywood era um desafio. Ela se disfarçava, mudava seu trajeto e encontrava maneiras de evitar encontros públicos. Esse medo se estendia ao seu trabalho. Ela insistia em filmar cenas com o menor número possível de pessoas no set, criando uma intimidade que se tornou sua marca registrada. Mas nem mesmo atuar conseguiu mantê-la no centro das atenções por muito tempo. Na década de 1940, ela desapareceu completamente, refugiando-se em um apartamento isolado em Nova York, onde viveu por décadas, evitando cuidadosamente o mundo exterior. Não era apenas um desejo de privacidade. Era uma fuga de um medo que moldou toda a sua vida. Seu legado como a estrela mais misteriosa de Hollywood não era apenas uma questão de escolha. Era uma questão de sobrevivência. Katharine Hepburn. Medo de falar em público. Para alguém que dominava a tela com uma voz e presença inconfundíveis,
Katharine Hepburn nutria um medo paralisante de falar em público. Isso não era apenas nervosismo, era uma ansiedade tão profunda que ela evitava aparições públicas sempre que possível. Cerimônias de premiação, eventos de imprensa, até mesmo entrevistas simples. Todos eram fontes de temor. Mesmo em privado, falar para grandes grupos a deixava inquieta. Alguns dizem que seu medo vinha de uma necessidade intensa de controle. Em um set de filmagem, ela podia ensaiar, refinar e aperfeiçoar cada linha. Mas no palco ou diante de uma plateia, não havia rede de segurança. Ela frequentemente ensaiava obsessivamente, não por vaidade, mas porque a ideia de tropeçar nas palavras diante dos outros era insuportável. Apesar de ganhar vários prêmios da academia, ela notoriamente pulava as cerimônias, preferindo deixar seu trabalho falar por si só. Embora sua confiança na tela fosse lendária, atrás das câmeras, ela passou a vida evitando os holofotes quando não era roteirizado. Clark Gable. Medo de voar. O maior galã de Hollywood, Clark Gable, era a imagem da confiança na tela. Mas a ideia de entrar em um avião o enchia de terror. Seu medo de voar não era apenas um incômodo. Era uma fobia que moldava sua carreira e vida pessoal. Ele preferia longas e exaustivas viagens de trem pelo país a enfrentar algumas horas no ar. A raiz desse medo pode ser traçada até sua experiência de guerra. Como membro das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, ele voou em várias missões, uma das quais quase terminou em desastre. Embora tenha sobrevivido, o trauma deixou-o com um medo inabalável de aviação. Após a guerra, ele recusava papéis que exigissem viagens aéreas extensas, limitando sua carreira numa época em que as filmagens internacionais estavam se tornando mais comuns. Mesmo em seus últimos anos, ele evitava voos comerciais sempre que possível. Para um homem que interpretou heróis destemidos, essa vulnerabilidade oculta era um dos segredos mais bem guardados de Hollywood. Joan Crawford. Medo da falta de limpeza. O medo de Joan Crawford da impureza ia muito além de uma preferência por organização. Era uma obsessão total que ditava todos os aspectos de sua vida. Ela lavava as mãos compulsivamente, às vezes esfregando-as até ficarem irritadas. Visitantes em sua casa eram frequentemente obrigados a lavar as mãos ao chegar. Seu medo de germes estendia-se às pessoas ao seu redor. Os membros da equipe eram esperados a manter padrões de higiene quase impossíveis, e até mesmo colegas de elenco eram submetidos a escrutínio. Nos sets de filmagem, ela frequentemente levava seus próprios pratos, recusando-se a comer de qualquer coisa que não estivesse sanitizada ao seu gosto. Ela evitava apertar as mãos sempre que possível, preferindo um aceno educado. Alguns acreditam que essa obsessão tinha raízes em sua infância difícil, onde a pobreza e a instabilidade tornavam o controle sobre seu ambiente impossível. Em Hollywood, ela encontrou sucesso, mas a limpeza tornou-se uma forma de exercer controle sobre um mundo que antes era caótico. Seu meticuloso contribuía para sua reputação de perfeccionista. Mas por trás disso, havia um medo inabalável de contaminação, que ela nunca conseguiu dissipar completamente. Alfred Hitchcock. Medo de ovos. Para um homem que construiu uma carreira criando terror psicológico, o medo mais profundo de Alfred Hitchcock era surpreendentemente comum. Ovos. Ovafobia, uma aversão intensa a ovos, pode parecer trivial, mas para Hitchcock era um horror maior do que qualquer um de seus filmes. Ele certa vez descreveu a visão de uma gema mole como mais perturbadora do que sangue, chamando-a de revoltante. Esse medo ia além de uma simples antipatia. Ele se recusava a comer ovos de qualquer forma, e se retraía fisicamente ao ver alguém quebrar um ovo. Alguns especulam que sua aversão começou na infância, embora o próprio Hitchcock nunca tenha explicado suas origens. O que é inegável é como isso influenciou sutilmente seu trabalho. Comida em seus filmes frequentemente carregava um peso perturbador. Conversas durante as refeições em Psicose e Os Pássaros estão cheias de tensão, e o próprio ato de comer se torna ameaçador. Sua fobia era tão profundamente enraizada que até na vida pessoal, ele evitava cozinhas onde ovos estavam sendo preparados. Para um homem cujo gênio estava em transformar o mundano em macabro, seu próprio medo era um lembrete de que o horror nem sempre está nas sombras. Às vezes, está bem no prato de café da manhã. W.C. Fields. Medo de crianças. W.C. Fields construiu uma carreira interpretando o misantropo rabugento e rancoroso. Mas seu desdém por crianças não era apenas atuação. Era baseado em um desconforto genuíno. O medo dele de crianças não era por não gostar delas. Era uma inquietação tão forte que ele evitava ativamente jovens coestrelas e recusava papéis que exigiam interações com elas. Fora das telas, ele evitava reuniões de família onde crianças estavam presentes, e quando as encontrava, era conhecido por manter distância,
muitas vezes com um comentário sarcástico para disfarçar seu desconforto. Alguns acreditavam que fobia originou-se de sua própria infância difícil, enquanto outros especulavam que era simplesmente sua natureza reclusa, amplificada pelo caos imprevisível que as crianças traziam. Ironicamente, seu medo tornou-se parte de sua persona cômica. Seus filmes frequentemente apresentavam versões exageradas dessa fobia, com seus personagens encontrando maneiras cada vez mais absurdas de evitar crianças problemáticas. Fosse real ou apenas uma extensão de sua personalidade maior do que a vida, sua aversão tornou-se uma peculiaridade definidora tanto de sua vida pública quanto privada. James Stewart. Medo de falar em público. James Stewart era conhecido por seu charme comum e entrega calorosa e hesitante. Mas essa hesitação característica não era apenas uma escolha de atuação. Ela provinha de um medo de falar em público que carregou durante toda a vida. Fora das telas, ele evitava discursos sempre que possível. E quando não tinha escolha, ele se preparava meticulosamente, ensaiando cada palavra para evitar tropeços. Até entrevistas casuais o deixavam desconfortável, e ele era conhecido por desviar a atenção de si mesmo com humor autodepreciativo. Alguns acreditavam que sua ansiedade vinha da sua personalidade naturalmente reservada, enquanto outros apontavam para as dificuldades no início de sua carreira, onde sua natureza tranquila muitas vezes resultava em nervosismo sob pressão. Esse medo se estendia além de Hollywood. Mesmo quando servia nas Forças Armadas, ele hesitava em falar diante de grandes grupos. No entanto, de alguma forma, essa vulnerabilidade o tornava ainda mais cativante. Sua entrega hesitante e sincera tornou-se uma de suas marcas registradas. Embora tenha superado muitos desafios ao longo de sua carreira, o medo de ficar diante de uma audiência nunca o abandonou totalmente. Mae West. Medo de envelhecer. Para uma mulher que construiu toda uma persona em torno da confiança, sensualidade e inteligência, o maior medo de Mae West era a única coisa que ela não podia contornar: o envelhecimento. Ela não estava apenas receosa de envelhecer. Ela lutava ativamente contra isso com uma obsessão que moldou sua carreira, sua imagem e até sua vida diária. Ela se rodeava de homens mais jovens, controlava meticulosamente como era fotografada e se recusava a reconhecer o passar dos anos. Mesmo ao entrar nas suas décadas posteriores, ela continuou a interpretar personagens tão intemporais quanto queria ser vista, insistindo em maquiagem pesada, perucas cuidadosamente estilizadas e escolhas de vestuário que desafiavam o tempo. Alguns viam isso como vaidade, mas para West era mais profundo do que isso. Era uma recusa em deixar Hollywood ou o mundo defini-la por números. Ela cuidadosamente curava sua imagem pública, nunca aparecendo frágil ou cedendo à ideia de que a juventude era passageira. No final, o medo dela não a diminuiu. Tornou-se parte de sua lenda. Ela envelheceu, mas do seu jeito, nunca permitindo que a passagem do tempo apagasse a persona ousada e impetuosa que ela construiu com tanto cuidado. Errol Flynn. Medo de afogamento. Errol Flynn, o herói galanteador da era dourada de Hollywood, ganhava a vida interpretando aventureiros destemidos. Mas havia uma coisa que o aterrorizava: água. Apesar de sua imagem nas telas como um pirata ousado e explorador, Flynn tinha um medo intenso de se afogar. Ele evitava nadar sempre que possível e ficava visivelmente desconfortável durante as filmagens que exigiam que ele estivesse no oceano. Seu desconforto com a água ia além do trabalho. Raramente se envolvia em esportes aquáticos, preferindo ficar em terra firme. Alguns especulavam que esse medo vinha de um incidente na infância, enquanto outros acreditavam que era simplesmente uma ansiedade que cresceu ao longo do tempo. Ironicamente, ele frequentemente era escalado para papéis que exigiam que ele parecesse destemido nos mares abertos, forçando-o a suportar sua fobia em prol da autenticidade. Durante as filmagens de O Capitão Blood, membros da equipe notavam sua energia nervosa sempre que cenas na água estavam envolvidas. Fora das telas, ele planejava cuidadosamente suas férias e viagens, para evitar situações em que pudesse ser forçado a entrar em águas profundas. Para um homem que construiu uma carreira aparentando ser destemido, seu medo de se afogar era uma vulnerabilidade oculta, da qual ele nunca conseguia escapar completamente. Rita Hayworth. Medo de multidões. Não parece estranho dizer que uma pessoa em Hollywood, adorada por milhões, tinha medo de multidões e evitava aparições públicas? Bem, essa era Rita Hayworth. Por trás do sorriso deslumbrante e presença de tela, ela lutava com uma ansiedade profunda em relação a grandes aglomerações. Premiações, estreias e eventos de imprensa, coisas que a maioria das estrelas apreciava, eram fontes de desconforto para ela. Enquanto podia dominar um palco com facilidade, no momento em que saía dele, não queria nada além de desaparecer. Alguns acreditam que esse medo surgiu das pressões da fama, enquanto outros apontam para suas lutas pessoais, incluindo seus casamentos turbulentos e o constante escrutínio que enfrentava. Mesmo durante entrevistas, ela se mostrava reservada, seu desconforto evidente na maneira como se portava.
Com o tempo, seu medo se intensificou, e ela gradualmente se afastou dos holofotes, escolhendo uma vida mais tranquila e privada. Seu legado permanece como o de uma deusa de Hollywood, mas nos bastidores, ela era uma mulher que anelava por solidão em um mundo que não parava de observar. Marlene Dietrich. Medo de fogo. Marlene Dietrich exalava confiança, elegância e um fascínio quase intocável. Mas uma coisa realmente a perturbava: fogo. Ao contrário das ansiedades menores, seu medo era tão intenso que ditava aspectos de sua vida diária. Velas, lareiras e até isqueiros a deixavam visivelmente inquieta. Nos sets de filmagem, ela era conhecida por verificar 2 vezes as precauções de segurança contra incêndio, recusando-se a trabalhar em ambientes onde chamas abertas eram usadas sem cuidado. Alguns associavam esse medo aos seus primeiros anos na Alemanha, onde a destruição da guerra deixou cicatrizes duradouras em muitos. Outros acreditam que era simplesmente uma fobia instintiva, exacerbada pela dependência de Hollywood em luzes de palco, instalações elétricas e materiais inflamáveis. Mesmo em privado, Dietrich se esforçava ao máximo para minimizar os riscos de incêndio, garantindo que sua casa fosse o mais à prova de fogo possível. Ironicamente, ela era frequentemente vista fumando na tela, o epítome da sofisticação descolada. No entanto, nos bastidores, evitava fogo a todo custo. O contraste entre sua ousadia nas telas e sua cautela fora delas era uma camada oculta de complexidade em uma mulher já conhecida por suas muitas contradições. Charlie Chaplin. Medo da calvície. Para um homem que construiu um império com comédia visual, a maior insegurança de Charlie Chaplin não era a sua aparência como o vagabundo, mas sim a ideia de perder o cabelo. Chaplin tinha um medo avassalador da calvície, que beirava a obsessão. Ele era meticuloso com seu cabelo, verificando frequentemente sinais de afinamento e fazendo de tudo para manter seu visual característico. Alguns acreditam que esse medo estava ligado à sua imagem. Afinal, sua capacidade de se transformar em diferentes personagens muitas vezes dependia de sua fisicalidade. E perder o cabelo parecia perder o controle. Ele supostamente experimentou vários remédios, desde tratamentos capilares especiais até soluções homeopáticas não comprovadas. Tudo na esperança de manter seu cabelo intacto. No set, ele era conhecido por ajustar a iluminação e os ângulos da câmera para garantir que sua linha capilar parecesse o mais cheia possível. Enquanto o mundo via um ator que podia fazê-los rir sem dizer uma palavra, o próprio Chaplin estava profundamente consciente de sua aparência. Um fio de cabelo fora do lugar poderia levá-lo a um pânico silencioso. Seu medo nunca se materializou completamente, mas permaneceu uma preocupação constante ao longo de sua carreira, provando que até lendas da comédia têm suas próprias ansiedades privadas. Gary Cooper. Medo de armas. Para um homem cuja carreira foi construída em interpretar cowboys duros e pistoleiros, Gary Cooper abrigava um medo irônico e bem escondido. Ele ficava profundamente desconfortável perto de armas. Embora seu personagem na tela exalasse resistência, na vida real, armas de fogo o deixavam desconfortável. Ele as manuseava profissionalmente para seus papéis, mas nos bastidores, ele evitava interações desnecessárias com elas sempre que possível. Alguns atribuem esse medo a um acidente em seus anos mais jovens, enquanto outros acreditam que era simplesmente uma aversão natural que entrava em choque com a demanda de Hollywood por heróis do Oeste. Durante as filmagens, ele confiava em treinadores especialistas para garantir que suas cenas com armas parecessem autênticas, mas nunca estava à vontade. Mesmo durante a caça, um passatempo comum entre as elites de Hollywood da sua época, ele preferia ser um observador a participar. Sua capacidade de mascarar o desconforto era notável. O público acreditava em seu destemido agente da lei e atiradores de elite, sem nunca saber que os próprios adereços que definiam sua carreira eram as coisas que ele mais temia. Era uma contradição que ele carregou ao longo de sua vida, provando que nem toda a lenda do Oeste se sentia à vontade com uma arma na mão. Buster Keaton. Medo de água. Buster Keaton, a lenda do cinema mudo conhecida por sua comédia física destemida, abrigava um medo que parecia em desacordo com seu ousado personagem na tela. Ele tinha pavor de água. Diferente de um mero desconforto, essa fobia vinha de um incidente traumático na infância, quando quase se afogou. A experiência deixou uma marca duradoura, tornando-o desconfortável perto de grandes corpos d'água pelo resto de sua vida. Embora ele realizasse acrobacias perigosas que frequentemente envolviam quedas, colisões e momentos quase fatais, ele evitava sequências com água sempre que possível. Quando filmes exigiam que ele interagisse com a água, ele planejava meticulosamente cada movimento para manter o controle sobre a situação. Fora de cena, ele evitava lagos, rios e o oceano, raramente participando de atividades como nadar ou andar de barco. Este medo contrastava fortemente com sua imagem na tela.
Um homem que poderia sobreviver a qualquer perigo com uma expressão impassível. Mas enquanto o mundo via um intérprete destemido, Keaton carregava um temor silencioso, provando que mesmo os mais corajosos artistas tinham suas próprias vulnerabilidades ocultas. Cary Grant, medo de relâmpagos. Cary Grant, o epítome do charme e da calma despreocupada, tinha um medo que podia abalar sua compostura. Relâmpagos. Ao contrário das ansiedades menores, esse medo beirava a fobia. As tempestades o deixavam visivelmente inquieto, e ele frequentemente tomava precauções extremas sempre que nuvens de trovoada se aproximavam. Amigos e colegas lembravam como ele se refugiava dentro de casa ao primeiro sinal de uma tempestade, às vezes fechando as cortinas para bloquear os flashes de relâmpagos. Alguns acreditam que esse medo estava ligado à sua infância, enquanto outros especulavam que era uma ansiedade irracional que se desenvolveu ao longo do tempo. Mesmo ao viajar, ele verificava as previsões do tempo obsessivamente, ajustando planos para evitar céus turbulentos. Sua relutância em ser pego fora durante uma tempestade ocasionalmente atrapalhava os cronogramas de filmagem, embora raramente falasse sobre isso abertamente. A ironia do seu medo não passava despercebida para aqueles que o conheciam. Na tela, ele exalava confiança nas situações mais caóticas, mas na vida real, um único raio podia desestruturar a compostura do galã mais charmoso de Hollywood. Humphrey Bogart, medo de barcos. Para um homem que se tornou sinônimo de papéis clássicos de filme noir e de durões, Humphrey Bogart abrigava um medo inesperado. Ele odiava barcos. Embora ele interpretasse personagens marítimos em filmes como Uma Aventura na África, estar na água o deixava desconfortável. Alguns especulavam que seu medo advinha de experiências na infância, enquanto outros acreditavam que era uma mistura de enjoo e desconforto, com a imprevisibilidade de águas abertas. No set, ele tolerava barcos apenas quando necessário, muitas vezes contando com dublês para cenas que exigiam muito tempo no mar. Mesmo em sua vida pessoal, ele evitava iates e excursões de vela, preferindo terra firme à incerteza das ondas. Esta aversão não o impediu de entregar atuações convincentes, mas por trás do exterior durão, estava um homem que não queria nada mais do que ficar longe da beira da água. Era uma ironia que Hollywood nunca viu. O detetive durão e herói de guerra que preferia arriscar-se em um beco escuro do que em um barco. Gloria Swanson. Medo de ser esquecida. Para Gloria Swanson, o medo de ser esquecida não era apenas uma insegurança passageira. Era um temor avassalador que moldou sua carreira e vida pessoal. Ao contrário de muitas estrelas do cinema mudo que caíram na obscuridade quando os filmes falados surgiram, Swanson se recusou a ser deixada para trás. Ela lutou para permanecer relevante, cuidando cuidadosamente de sua imagem e escolhendo papéis que a mantivessem em evidência. Mesmo depois que Hollywood seguiu em frente, ela trabalhou incansavelmente para manter seu lugar na indústria, participando de rádio, televisão e aparições públicas, para lembrar o mundo de seu legado. Esse medo também influenciava sua vida pessoal. Ela se rodeava de admiradores e garantia que sua influência nunca diminuísse. Seu papel mais famoso em Crepúsculo dos Deuses refletia de forma inquietante sua ansiedade mais profunda, retratando uma estrela outrora glamurosa lutando com a irrelevância. Enquanto o público celebrava seu retorno, Swanson via isso como um aviso severo. Ela viveu sua vida garantindo que nunca seria apenas uma nota de rodapé na história, e, no final, ela conseguiu. Seu nome permanece imortal, assim como sempre temeu que não acontecesse. Não apenas celebridades antigas, até mesmo celebridades novas, têm fobias estranhas. Jennifer Aniston, medo de voar. Jennifer Aniston, amada por seu papel em Friends e sua carreira cinematográfica subsequente, há muito tempo lida com um intenso medo de voar. Ironicamente, seu trabalho frequentemente exige viagens aéreas para filmagens e turnês de imprensa, forçando-a a enfrentar essa fobia diretamente. Ela é descrita segurando firmemente seu assento ou buscando distração durante a decolagem e turbulência, usando conversa e humor como mecanismos de enfrentamento. Alguns de seus amigos próximos mencionaram como sua ansiedade pode aumentar antes de grandes viagens, tornando até o lado glamuroso da vida em Hollywood assustador. Apesar do desconforto, Aniston continua a voar porque sua carreira exige, provando que sua resiliência na vida real reflete a determinação ensolarada que os fãs veem na tela. Adele, medo de palco. Embora sua voz tenha enchido arenas em todo o mundo, Adele sofre de um medo de palco tão incapacitante que pode levá-la às lágrimas antes das apresentações. Os fãs podem achar surpreendente que alguém com uma presença tão marcante possa se sentir tão desconfortável sob os holofotes. Seu medo não é apenas sobre acertar cada nota perfeitamente. É sobre desnudar sua alma diante de milhares de estranhos e temer o julgamento deles.
Há histórias sobre ela andando de um lado para o outro nos bastidores, com as mãos tremendo, enquanto ensaia falas e escalas vocais para acalmar os nervos. Ainda assim, quando ela pisa no palco, sua vulnerabilidade se transforma em pura força. A luta de Adele contra a ansiedade nos lembra que mesmo um talento incomparável vem com seus próprios desafios. Taylor Swift. Medo de ouriços do mar. Taylor Swift, conhecida por seus álbuns recordistas e turnês mundiais lotadas, abriga um medo incomum: ouriços do mar. Ela tem falado abertamente sobre sua fobia em entrevistas, descrevendo essas criaturas de espinhos afiados como pesadelos à espreita sob a superfície do oceano. Ironicamente, a imagem de Swift frequentemente inclui cenas praianas descontraídas e clima de verão. No entanto, ela admite sentir-se desconfortável no momento em que entra em águas desconhecidas. A possibilidade de pisar acidentalmente em um desses animais espinhosos é suficiente para manter seus tornozelos acima da água. Embora possa parecer trivial em comparação com as exigências da fama, o medo de Swift é um lembrete marcante de que, por mais elegante ou bem-sucedida que seja, as celebridades podem ter ansiedades bem terrenas. Megan Fox. Medo de papel seco. Megan Fox, muitas vezes interpretada como uma heroína confiante e durona, confessou um medo peculiar de papel seco, como roteiros não plastificados ou guardanapos de restaurante. Ela descreveu a textura como insuportável, comparando-a ao som de unhas em um quadro negro. Essa aversão vai além de uma mera preferência. Ela realmente a deixa inquieta a ponto de ser conhecida por carregar um copo de água para molhar os dedos antes de manusear papel. Embora essa fobia possa parecer menor, ilustra como um item cotidiano pode se tornar uma grande fonte de desconforto. Apesar das exigências de memorizar falas e assinar autógrafos, Fox navega seu mundo de uma forma que acomoda essa peculiaridade profundamente pessoal.